Fico pensando o que está acontecendo nesse momento nas salas de aula do cursinho, do terceiro ano, né? Aquele frio na barriga que a gente sabe que é de fazer a prova, e aí, em meio a tudo que aconteceu essa semana. Quer dizer, é a semana que a gente fala, vamos baixar a bola, vamos ficar tranquilo, e é o que os alunos não tiveram, né, professor? Não tiveram um pingo de tranquilidade nesses últimos dias antes da prova. Pois é, nós que já passamos por isso eras geológicas atrás, né, Fabiola? Sabemos que se trata de um momento desafiante pela própria natureza, né, da ocasião, do vestibular, e agora vão se somando aí, além da condição da pandemia, que acabou sendo um dificultador, sem dúvida, inclusive para as camadas mais vulneráveis, para os alunos mais vulneráveis. Você falou na sua manifestação aí de abertura, né, de que nós estamos com um Enem mais branco, mais elitizado. A gente tem esse derretimento do INEP, que é o órgão organizador da prova, né? Denúncias sendo divulgadas pela imprensa no sentido de questões que foram censuradas em edições anteriores, visita da Polícia Federal à sala segura onde a prova é realizada, o Bolsonaro dizendo que o exame precisa ter a cara do governo, enfim. Então, tudo isso contribui para que o clima de ansiedade seja somado à desconfiança por conta dessa conjuntura bastante complicada que a gente observa nesse ano, né, Fabiola? É, muito complicado. Kennedy, vai lá você. Ô, Rodrigo, o que você sente dos alunos, assim, tem essa explicação da questão da pandemia ter afetado as inscrições, mas há outros fatores que levaram os estudantes a desacreditar do Enem, a não procurar, enfim. Tem mais coisa nisso aí? Outras razões? Kennedy, boa tarde, prazer falar contigo também. Eu acho que a pandemia é a explicação predominante, né? A gente não pode esquecer que a gente teve milhões de estudantes fora mesmo das escolas ao longo desse período inteiro, né? Isso afetou, sobretudo, as escolas públicas, houve uma disparidade muito grande nas redes estaduais, então a gente precisa lembrar que o ensino médio é predominantemente função dos estados, então você teve rede com muito pouco acesso a recursos online, você teve muita gente com dificuldades de entrar nos sistemas, você teve redes pouco estruturadas no sistema, usando recursos que não são adequados para o ensino, como o WhatsApp, por exemplo. Então, aula pelo WhatsApp é uma coisa que acho que a gente não pode nem considerar, né? Eu falo da perspectiva mesmo de professor universitário que tive uma estrutura numa faculdade particular, né? Que ainda assim foi muito difícil. Então, você imagina nessas condições mais precárias. A gente ouve muitas histórias mesmo de evasão, de abandono, de desistência no meio do caminho, de esperar mais um ano, né? Isso também é algo que tem ocorrido. Vou esperar mais um ano para me preparar melhor. Então, eu acho que a pandemia ainda é predominante, mas não tenha dúvida que toda essa incerteza, né, política, todo esse que você classificou, e eu concordo com você, né, que a gente pode classificar como um crime de responsabilidade, essa interferência, essas ameaças todas, não contribuem em nada para dar segurança e para trazer uma maior atratividade para o Enem. Quando a Teve gente fala também da um pandemia, episódio, o Querid, não, eu acho que essa pergunta que você fez para ele, eu fiz um debate aqui essa semana e eu fiquei bem surpresa com uma informação de um professor universitário que falou que a mãe dele não conseguiu fazer a prova por aquela medida de restrição que foi imposta, que a pessoa que não compareceu ao Enem passado que não poderia fazer essa prova. Aconteceu um problema de informação, mais um, nesse caso, que foi justamente isso. Eles conseguiram derrubar, através do Supremo, essa proibição, só que isso não chegou nos alunos. Então, aqueles mais afetados foram os Sim. alunos negros, principalmente, uma queda de 53%, e os alunos de baixa renda, né, que fariam a inscrição gratuita. E por não terem ido na prova anterior, não puderam fazer a inscrição novamente. Na verdade, depois Você eles está poderiam fazer, mas não conseguiram. Não foi isso, Rodrigo? Exatamente, você está se referindo à isenção na taxa de inscrição, né, Fabiola? Que é pesada, R$ 85
para quem pertence a uma classe popular, a uma camada vulnerável, hoje em dia, né, ainda mais no contexto de inflação, é bastante pesado. Pelas regras do Enem, quem falta na edição anterior não tem direito a pedir a isenção na edição seguinte. Porém, a gente precisa lembrar que a edição de 2020 foi feita em plena pandemia, com uma abstenção que chegou a 55% no segundo domingo de aplicação da prova. Então, de fato, o MEC foi obrigado a rever essa posição por determinação do Supremo em setembro, mas como você falou, nem todo mundo teve acesso a essa informação. Setembro já, enfim, nós estamos agora no meio de novembro, né, Fabíola? Um mês e meio para realizar a inscrição, não é tanto tempo assim. Rodrigo, quando a gente fala da pandemia, a gente fica muito focado, né, nas questões sanitárias, mas está muito claro que faltou uma política pública na pandemia para a área da educação e agravou esse desarranjo todo. O que a gente tem que fazer para consertar? E vai dar para consertar com o Bolsonaro mais um ano no poder? Quais são as medidas concretas que você elencaria para melhorar o Enem, para ter mais inscritos e para ele voltar a ser o que ele era naquela evolução que ele estava tendo e muito benéfica para os alunos brasileiros? Não, com certeza. Eu acho que o Enem foi um instrumento importantíssimo de democratização ao acesso das universidades federais, né? Então, a Fabíola mencionou, em 2014, a gente chegou a ter quase 9 milhões de inscritos, 8,7 milhões de inscritos. A média tem sido de 6 milhões. Estão faltando 3 milhões, né, Kennedy, para fazer essa inscrição. Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o papel absolutamente omisso do MEC em relação à pandemia. Então, o MEC travou a liberação de recursos, o MEC não divulgou programas de apoio que não fossem... A única coisa que o MEC fez foi tentar forçar um retorno presencial sem que houvessem as condições necessárias. Então, essa era uma bandeira do ministro de triste memória, Abraham Weintraub, né, que enfim, nas suas digamos assim, batalhas ideológicas, colocou essa coisa de abrir as escolas a qualquer custo. O MEC demorou, inclusive, para divulgar, demorou muitíssimo, né? Os estados se anteciparam às diretrizes sanitárias e o que deveriam fazer para eventualmente manter as escolas abertas em algum período da pandemia, né? Quando isso fosse possível, e o resultado é que você tem um cenário de absoluta descoordenação. Então, eu acho que a primeira medida seria voltarmos a ter o Ministério da Educação, porque o projeto hoje é um projeto de desmonte, né? Não consigo identificar políticas voltadas, por exemplo, para o ensino médio, que estejam tendo investimento consistente. O MEC não divulgou nenhum plano de recuperação dessa aprendizagem, e esse é um plano que precisa ser plurianual. O MEC se esquiva sempre, né, como o governo Bolsonaro costuma fazer, dizendo que a responsabilidade é dos estados ou dos municípios, no caso do ensino fundamental e da educação infantil, o que não é verdade, né? Porque o MEC tem um papel importante não apenas no financiamento, mas nas políticas públicas de coordenação e de indução da formação, de reformas curriculares, enfim. Então, eu acho que precisa efetivamente que o ministro da Educação assuma o seu papel de coordenador nesse momento, porque o que a gente vê no Brasil é uma situação de cada um por si. Os outros entes federativos são deixados aí à própria sorte, e aí a gente tem um aumento da desigualdade muito relacionado à qualidade dos corpos técnicos de cada secretaria. Não é assim a ideia de rede, a ideia de um sistema nacional de educação que consiga dar uma educação de qualidade para todos, né, Kennedy? Vamos trazer umas dicas, Rodrigo. A gente já está aqui na reta final da conversa. Eu acho que toda essa parte também da investigação relacionada à interferência do governo ou não, isso vai ser bem apurado, principalmente depois da divulgação da prova, né? Porque tudo isso foi levantado, essa poeira toda, e vai ter que ser investigado isso. Vamos ver a prova no domingo como é que vem. Mas qual é a dica que você traz para os estudantes, para quem está indo para a prova no próximo domingo, o que deve fazer, o que não deve fazer? Traz aí algumas dicas. Vou começar pelo básico do básico, certo? Não se atrase, os portões fecham às 13 horas, então preveja uma saída de casa aí com tranquilidade, certo? Não esqueça o documento com identificação, precisa ser um documento com foto, não vale carteirinha de estudante, tá certo? Caneta preta e o uso de máscara, que é
obrigatório, certo? E aí, o que dá para fazer nessas próximas 48 horas, né, Fabiola? Eu acho que estudar ou não nessas 48 horas vai depender muito da personalidade de cada um. Tem gente que se começa a estudar, esse é um pouco o meu caso, né? Se eu começo a estudar na véspera, e aí, eventualmente, vou fazer um simulado, uma ou duas questões, isso acaba me trazendo mais ansiedade. Tem outros não, que lidam bem com isso, é uma coisa que consegue trazer até um pouco mais de segurança para a hora de fazer a prova. Eu acho que isso varia muito. Talvez no próprio dia, no domingo, aí eu acho que é recomendável, vou usar aqui não sou palmeirense, tá? Mas a frase do Abel Pereira, cabeça fria e coração quente, né? Então, aí ficar bem relaxado mesmo, esperando apenas o momento do início da prova, sem tocar na apostila, aí realmente acho que não é o momento mesmo. Sabe que a gente tá vendo aqui os memes? Eu me divirto com os memes na internet. Você já deu uma olhada? Ó, coloca aqui, né, pra mim. Ó lá, só de lembrar que domingo tem Enem. A Aí tem Rita essa aqui Cadillac, também que é coitada. ótima. Ah, vai ter alguma influência, né? Pois, muito que bem. Enem 2021, meninos prova azul, meninas prova rosa. É Uma meme, consultoria da gente. Damares aí, né? É, a O Milton vistoria da Ribeiro é Damares. bem próximo Brincadeirinha, dela, viu, né? gente? Contém ironia. Olha essa da Gretchen, que é ótimo. Enem é domingo? Aí é esse. Nossa, tem vários, são muito bons aqui. Tirando tudo, tá tudo bem. Eu acho que a Barbie finaliza os nossos memes aqui. Tirando tudo, tá tudo bem. Esses são os memes que a molecada tá colocando aí. Boa sorte para quem vai fazer a prova. Vamos torcer, né, Kennedy? Exato. Boa sorte para a molecada. Prazer falar com você aí, Rodrigo. Valeu, Prazer, Kennedy. Rodrigo. Obrigado, Fabiola.